Pode Conectar, que tá começando agora, mas toda uma temporada do Pode Conectar. Eu sou Letícia Guedrat e mais uma vez eu tô aqui com você, começando esse episódio aqui pra gente falar do assunto que a gente mais gosta, que é a inovação no varejo e todas as suas muitas vertentes. Aqui ao meu lado vocês já estão vendo esse cara na beca, esse cara assim extremamente alinhado, que é Rodrigo de Assis, nosso economista aqui do Cindy Lojas. Rodrigo, bem-vindo à mesa do Pode Conectar. Olá, minha estreia, né? Tu estreia no Pode Conectar. Muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Eu vim a caráter porque é uma estreia, né? Importante. Muito chique, eu achei Sim, chiquérrimo. Obrigada por prestigiar nossa mesa com tanta elegância. Eu confesso aqui que eu fico um pouco intimidada com gente de terno no Pode Conectar. Tentei tirar, mas economistas, vocês sabem como é que é, né? Não vou falar mal, porque eu tô com 2 aqui. Já dei spoiler. Deixa de quem é a gente nossa convidada. Deixa vocês falar mal dessa galera. Tô brincando, a gente não vai falar mal de ninguém. Não, tá. Mas a verdade é que sim, a gente tá super feliz. Tô sempre começando esses episódios felizes, né? Mas hoje a gente justamente tá, então, inaugurando aí novamente os nossos episódios do Pode Conectar, versão 2025, mais fortes, mais animados. Palmas pro Feliz Ano Novo, é isso? Palmas pro Feliz Ano Novo. Muito bem. Isso não estava combinado, foi muito legal. Nossa, assim, foi incrivelmente espontâneo. E hoje, então, né, pra gente começar, então, o ano falando de assuntos que são sempre relevantes, a gente trouxe, então, mais uma do time do Rodrigo. Mais um economista aqui na mesa, mas uma senhora de uma economista que vai falar um pouquinho com a gente sobre essa palavra que ela já traz um pouquinho de dureza, mas de uma forma descomplicada. Porque quando a gente tá pensando no ano, quando a gente tá pensando em dados, quando a gente tá pensando em tudo que a gente precisa prever, a gente tem que ter gente que consegue analisar muito bem essas informações. E daí a gente já tá falando bem de economista, mas eu não vou contar quem é ainda. Vamos chamar a vinheta e daqui a pouco eu te revelo. Feita essa super introdução, um pouco truncada, talvez, né? Nada, foi ótimo. Foi ótimo. Quando fala bem de economista, a gente até fica feliz. É verdade. Mas então, sem mais delongas, né? Vamos apresentar a nossa super convidada que está aqui com a gente hoje, Dirlene Silva. Dirlene, muito obrigada por aceitar nosso convite. A Dirlene, então, que é economista, né? Como a gente já falou muitas vezes, e fundadora e CEO da DS Estratégias de Educação e Inteligência Financeira e muitas mais outras coisas. A gente teve que enxutar, assim, um pouquinho esse currículo aí para poder apresentá-la brevemente. Primeiramente, muito bem-vinda, Dirlene. Obrigada. Olá, Lê, Rodrigo, a quem está nos assistindo. Nossa, estou lisonjeado de estar aqui nessa primeira semana cheia do ano e com esse astral de vocês dois. Meu Deus, eu amo estar com economistas e amo estar com pessoas de alto astral. A Lê falou assim, eu tô feliz. Eu falei, nossa, gente feliz não incomoda. É uma das minhas músicas preferidas da diva Vanessa da Mata. Inclusive, ontem eu coloquei, né, ali no meu Instagram, nos meus stories, essa música, né, Gente Feliz. Né, que eu acredito muito nisso, sabe? Que gente feliz não incomoda. É a melhor coisa do mundo. É isso aí, a melhor coisa do mundo, gente que não incomoda, né? Sim. Mas assim, também acho que tem tudo a ver com o início do ano. Que bom que tu aceitou. Não é por acaso que a gente pensou esse episódio com tanto carinho, né? Porque início do ano sempre traz essa vibe, assim, de... Bom, vamos recomeçar de novo, né? Agora a gente começa mais forte, começa diferente, começa planejado, ou nem tanto, né? E no fim das contas, a gente tem muita coisa pra falar sobre isso. E no fim das contas, os economistas são sempre convocados pra essas conversas quando a gente quer falar um pouquinho de futuro, assim. Mas antes da gente começar nessa pauta mais dura, assim, queria te pedir pra tu te apresentar um pouquinho pra gente, Dirlene, por favor, também. Te apresentando como Dirlene, como economista, como fundadora e CEO aí da DS, por favor. Bom, eu gosto de fazer a minha apresentação, eu sempre divido em 2 momentos. Quem eu sou e o que eu tenho. Boa. Né? Porque os nossos títulos e cargos são muito importantes, mas é o que a gente tem, não exatamente o que a gente é. Né? Então, eu sou a Dirlene Silva, mãe da Joana, filha da Vera, irmã da Márcia e da Marta, sou adepta da filosofia africana, Ubuntu, que em tradução livre ela quer dizer eu sou quem sou porque todos nós somos. É uma filosofia que tem um reconhecimento para a humanidade do outro ser humano. Significa que todos nós somos seres humanos, todos nós somos importantes, fazemos parte de um sistema. E aí sim, depois trago os meus títulos, como ela apresentou, sou economista. Sempre coloco que para mim é o meu principal título, economista, embora o mercado reconheça muito mais outros títulos, como um mestrado. Sou mestre em gestão e negócios, tenho várias formações, né, na área financeira, então trabalhei durante 25 anos, aliás, tenho 30 anos de carreira, mas 25 anos como gestora mesmo, né, da área financeira de empresas. E sou, hoje em dia, uma feliz empreendedora. Vai fazer 5 anos, já faz 4 e um pouquinho, né, que eu empreendi. Eu sou uma empreendedora da pandemia.
Eu sou uma das milhões de demitidas da pandemia. E para mim, a demissão... hoje em dia, eu tenho uma palestra, inclusive, que chama-se Quando a Demissão é uma Bênção, tá? Porque a minha demissão foi uma grande bênção, mas só que é difícil a gente chegar a essa conclusão. Não é fácil. Nunca é de começo, né? Nunca é de começo. Só olhando para trás que a gente reconhece. Porque foi a minha primeira demissão da carreira, em 30 anos de carreira. Então, assim, não que eu tivesse 30 anos em uma empresa única, mas era um orgulho que eu tinha, tá? Nunca ter sido demitida. Eu pedia a demissão das empresas, fazia um processo seletivo, enfim, ia para uma outra, né? Buscava outra oportunidade. Tem muito a ver com essa questão da felicidade, tá? Eu sempre tive como a minha moeda, meu valor inegociável, é o estar bem. Então, quando eu não me sentia alinhada com uma empresa, eu sentia que o propósito não era mais o mesmo, eu me sentia estagnada, não estava bem, eu ia buscar uma outra oportunidade, né? E fazia isso de uma maneira que, para mim, era tranquila, né? Eu tenho uma estabilidade. A minha carteira profissional de 30 anos, ela assinada, eu tenho 5 CNPJs apenas. Então, tenho uma estabilidade nas empresas, enfim. E nunca tinha sido demitida. Então, aquela demissão não foi totalmente uma surpresa, porque a gente sabia a situação o cenário econômico, enfim, mundial estava. Né? Mas me pegou... eu senti uma sensação de orgulho ferido. Aquele orgulho ferido posteriormente se transformou em algo que eu chamo de bênção, né? Que tanto que eu tenho essa palestra, porque me deu a coragem que eu precisava para empreender. Então, assim, eu já tinha uma vontade de empreender, mas, eu, sinceramente, eu não tinha medo de não ter o salário no final do mês, aquela falsa segurança que a gente tem. Né? E aí, quando realmente resolvi empreender, as coisas deram muito certo, que bom, né? Mas tudo, né, com um planejamento também bem feito. Né? Então, um planejamento executado, muito bem executado, né, deu resultado. Sim, foi uma questão de oportunidade, de necessidade, mas também não por isso menos planejado no momento que tu tomou a decisão, né? E eu acho que é uma coisa muito legal, assim, obrigada por na tua fala já inicial tu trazer tantos aspectos, acho que não tem outra palavra que me vem na cabeça, assim, de tu humanizar, né, a forma como tu vê o trabalho, como tu vê a tua própria relação com a economia, né? Acho que o fato da filosofia Ubuntu já surgir na tua apresentação pessoal é muito forte, né? Porque é uma filosofia que ela traduz muito um senso de pertencimento em comunidade, né? De coletivo, e eu acho que daí vocês dois vão saber falar melhor do que eu, mas no fim das contas, a economia também é sobre isso, é tu reconhecer um coletivo, né? A gente não faz nada sozinho e o cenário também não se constitui sozinho, então compreender a complexidade disso, né? Na verdade, também uma análise social que entra um pouquinho. E o fato de tu falar de felicidade como moeda, eu acho que também foi uma sacada legal, né? Que já traz bastante dessa tua vibe de descomplicar bastante do tema, né? Que eu sei também que foi um dos fatores que te fez essa empreendedora, né? Assim, a forma como tu te expressa sobre esse assunto, que inclusive, né, não veio na tua apresentação pessoal, mas te transformou numa top voice do LinkedIn, né? Então aí quem ainda não segue a Dirlene no LinkedIn já vai lá, segue com conteúdo de altíssima qualidade, né? Eu gostei que a Dirlene traz a economia com ela, né? Ela falou como é que ela se alocou e eu aqui pensando... Alocação eficiente de recursos, né? Economista na veia, né? Daí eu pensei, nossa, é isso, é o livro-texto de como se posicionar no mercado de trabalho, né? A Dirlene traz isso muito bem, né? Como é que a gente pensa a nossa carreira o tempo todo, né? Verdade. Ela não é estática, né? Ela é dinâmica e nada melhor que uma economista para falar sobre isso, verdade. né? De como Coisa boa falar com o economista, né? Gente, eu tenho que contar uma coisa para quem ainda não sabe isso. Os economistas, eles são uma comunidade secreta extremamente fechada. Eles são uma panela. Tu conhece o economista, eles só querem falar com economistas, entendeu? Então, se você conhece o economista, socializa ele com outras pessoas. Não, tô brincando. Não, mas apresente um economista para outro não economista. É minha campanha. Sabe, Rodrigo, eu trabalho muito com as pessoas no sentido de entender que o trabalho é um negócio. Né? Então, assim, é importante a gente entender que eu faço o que eu amo o que eu faço, né? Eu amo a minha profissão, mas a diferença vai ser onde eu vou estar exercendo essa profissão, e nem sempre esse lugar vai estar, né, confortável, eu vou estar gostando desse lugar, né? Mas eu preciso ter, né? Eu tenho os meus inegociáveis, mas a minha profissão eu amo, eu sou apaixonada por ela. Então, tem como a gente fazer dinheiro fazendo aquilo que a gente ama. Então, a diferença vai ser o local onde a gente vai estar exercitando. Né? E a questão e aí, dessa maneira que eu faço, é uma maneira
tanto humanizada, mas quanto a gente vai nos valorizar profissionalmente. Eu costumo dizer, o nosso trabalho, a nossa força, a gente vende a nossa força de trabalho para fazer dinheiro. Então, inclusive, eu gosto muito de usar a palavra fazer do que ganhar dinheiro. Legal. Né? Então, a gente faz dinheiro através de vendendo a nossa força de trabalho. Né? No nosso caso, é uma força intelectual. E por que tu acha ainda que é um tema, assim, tão desconfortável para as pessoas, né? Sempre que a gente fala, assim, economia, dinheiro, finanças, isso ainda é sempre um tabu, é sempre complicado, as pessoas sentem que não é para mim, é um pouco difícil. E essa ideia, assim, de fazer dinheiro, né? Tem muita gente que é desconfortável com essa visão de posso eu fazer dinheiro ou posso fazer fazendo o que gosto, como tu bem mencionou, assim. O que tem por trás disso e por que isso é tão difícil de vencer? Sim, são muitas crenças, né, Letícia? Desculpa, eu vou chamar de Lê, né? Porque da por mulher favor, tem mania de chamar Lê. Por favor. São muitas crenças que a gente tem, né, limitantes. Infelizmente, ainda eu vejo que as coisas estão sendo transformadas. Tudo que é silêncio vira tabu. Né? A gente não fala a respeito. E tem, né, as pessoas falam muito mais mal do que bem. Né? Então, a gente cresce ouvindo que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não dá em árvore, que só é rico quem nasceu rico. Né? Economia, isso não me interessa, isso não tem a ver, eu preciso saber o o meu dia a dia, meu arroz, feijão, enfim. Né? Então, tem muitas, né, coisas ruins que a gente ouve. Eu gosto muito do Augusto Cury. Tá? Augusto Cury diz assim, que a gente sair do óbvio é como andar na contramão, numa rua numa contramão, que é na contramão da vida. Porque a gente aprende muito mais as coisas ruins que as coisas boas. A gente aprende a reclamar, a gente aprende a lei de talhão, eu dei um tapa, ele recebeu um tapa, eu vou dar outro, enfim, revidar. É isso que a gente aprende. Então, quando a gente busca, por exemplo, ser feliz no trabalho, né? Que é a ideia que a pessoa pensa assim, não, vou abraçar a árvore, vou acreditar em unicórnio, enfim, não. Sim, né? parece uma grande viagem, né? Sim, parece uma grande viagem, mas não é isso. Tem como a gente trazer para o racional, né? Fazer diferente. Então, o meu propósito da minha empresa, né, da ES, quando eu resolvi empreender, eu fiquei pensando, mas o que eu posso fazer trabalhando com coisas que eu amo? Né? Eu sou apaixonada por economia. Realmente, a economia, ela está inclusa na minha história de vida. Legal. Tá? Então, quero fazer isso. Tá? Né? É alguma coisa que eu quero fazer dentro da economia, dentro da minha área, mas o que eu vou fazer? E aí, eu sempre trabalhei em empresas. Tá? Então, a primeira coisa que me veio, a consultoria empresarial. Aí, conversando, né, com pessoas, né, eu trabalhei muito a minha marca pessoal. Tá? Então, até eu trabalhei numa empresa que eu saí da empresa e ainda de chamar a Dirlene da tal empresa. Isso clássico. me incomodava. Sim. Então, quando eu percebi essa incomodação, eu comecei a trabalhar minha marca pessoal. Então, já fazia muito tempo que eu já trabalhava minha marca pessoal, mesmo estando dentro de uma empresa, eu queria que a Dirlene Silva fosse reconhecida, né, dentro da área. Como Dirlene. Isso, como Dirlene Silva. Então, já tinha esse trabalho de marca pessoal. E conversava já com muitas pessoas, tal. E aí, conversando com pessoas, eu estava ainda naquela fase de entender, eu vou buscar uma recolocação ainda no mercado ou vou empreender. E nessas conversas com as pessoas, eu entendi que eu deveria empreender. Legal. Tá? E aí eu fui entender, o que eu vou fazer? Uma pessoa, né, claro, não só uma, mas uma pessoa me impactou mais, porque ela fez algumas disciplinas da faculdade comigo. Legal. Ela era professora, e é ainda, e tinha uma empresa. Então, ela tinha coisas que eu gostaria, né, de fazer. Né? Eu queria dar aula, né, e queria empreender. E aí ela me disse assim, Dirlene, olha só, tu já pensou que tu pode escalar mais o teu negócio, trabalhar também com pessoas, não somente com empresas? E aí eu disse, olha, eu tenho até curso, né, de mentora, tenho formação em coach, tal, mas nunca exerci. E ela pegou a minha mão, né, então por isso eu só falo muito do Ubuntu, tá? É isso, tá? Ela pegou a minha mão e falou assim, tu vem para minha empresa que eu vou te ajudar, né, a mentorar, enfim. Né? E ali eu comecei a trabalhar com empreendedores, novos empreendedores para startup. Né? Pessoas que queriam criar uma startup, então dar aula de educação financeira para essas pessoas. Né? E comecei a perceber que as pessoas que tinham mais dificuldade com as finanças, as pessoas que tinham essas finanças pessoais
que eram bagunçadas. Não tinha uma sim. boa organização financeira. Então, eu comecei a entender quanto isso, a organização financeira, né, pessoal, ruim, desorganizada, vai impactar no seu negócio. Total. Né? Então, hoje em dia, uma fala que eu tenho é cuidado, que a maneira que você gere as suas finanças pessoais vai impactar e vai determinar o sucesso do teu negócio. Total. Né? Total. Então, Eu tenho uma pergunta para a Dilene, que eu achei muito curioso e fascinante ouvindo ela falar sobre essa parte da trajetória dela, né? E uma coisa veio na minha cabeça, Dilene, ver se tu concorda comigo. Eu estava pensando que quando a gente pensa em um mercado de trabalho e empreendedorismo, a gente está pensando em gerar valor, né? E quando a gente pensa em gerar valor, a gente está pensando o contrário do que o senso comum, que é a economia não é um jogo de soma zero, né? Para tu ganhar, alguém não vai perder, necessariamente. Então, a geração de valor, ela nos mostra que a gente pode gerar valor e agregar mais gente nesse senso do que um perde para o outro ganhar. Né? Então essa noção é super legal e ela tá dentro da tua fala o tempo todo. Eu achei a teoria dos jogos. Isso aí. O ganha-ganha. Isso tem tudo a ver com empreendedorismo e com gerar valor, com startups, e é o trabalho que a Dilene faz, e é super legal isso aí. Dentro desse contexto de economia, trazendo a economia aqui para nossa, né, pro nosso meio também. Né? Como é que tu vê essa geração de valor para os jovens, principalmente, né? Como é que essa inserção no mercado de trabalho e fazer eles mudarem essa mentalidade, né, que é errada, de como que eles podem gerar valor para contribuir na economia, né? Para estar na economia. Eu acho que só para fazer um gancho, assim, somando, né? Porque também na tua fala vem muito essa questão da educação, né? A questão educação financeira, né? E se a nossa visão de finanças ou de dinheiro é um problema de base, então é muito evidente que a educação ela precisa ser uma chave de resolução, né? Exato. E daí isso também já perpassa a tua carreira, até pelo teu interesse que tu comentou na docência, né? Exato. Justamente isso. Quando a gente fala a respeito de algo, ele deixa de ser tabu. Né? Então, o que eu sempre coloco? Gente, falem na família. Começa da base. Começa na tua família. Né? Eu tenho uma filha de 10 anos. Hoje, ela não gosta de matemática, mas na parte da matemática ela vai melhor é na parte de finanças, né? Sistema monetário, enfim. Né? Porque desde pequenininha ela é acostumada comigo, eu falo com ela. Né? Falo, vou comprar isso, aquilo, tal, isso custa tanto, isso não custa tanto. Por mais que ela não entendesse. Hoje em dia, claro que ela já entende muito mais. Né? Ela já sabe a diferença de cartão de débito, de crédito. E uma coisa que eu sempre coloquei na cabecinha dela, que o cartão... Porque chega um tempo, né, que eles começam... a criança começa a imitar o adulto. Passa o cartão, passa o cartão. E um dia eu virei para ela e perguntei assim, tu sabe o que significa passar o cartão? Não. Aí expliquei para ela. O cartão, ele é dinheiro. Só que tem adultos que ainda não conseguem entender isso, que o cartão de crédito é dinheiro. Né? Então, quando a gente traz economia, finanças para o nosso dia a dia, se torna, né, muito mais fácil, muito mais palatável a gente entender e buscar informações. Né? Então, quando eu falo que economia se funde com a minha vida, porque a minha trajetória de vida, assim, eu sou uma pessoa de origem muito humilde, não tenho tradição nenhuma na minha família de estudo. Para ter uma ideia, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter ensino fundamental. E aí eu comecei a assistir economia na televisão. Durante 10 anos da minha vida, eu vivi numa vila que não tinha luz elétrica, era chão batido, não tinha saneamento básico, enfim. Então, eu não assistia televisão. Então, quando eu me mudei para uma casa ainda muito simples, tal, numa rua asfaltada, pelo menos, que tinha luz elétrica, tal, então eu pude assistir televisão. O que eu mais gostava de assistir na televisão eram os noticiários. Isso eu estou falando de anos 80. Imagina. Né? Então, os noticiários da época eram tudo muito locais. Né? O Brasil vivia uma economia fechada, então os noticiários da época giravam em torno da nossa economia, a nossa questão política, a gente vivia em ditadura ainda. Né? Então, eu vivi aquela campanha das diretas já, eleição de Tancredo, morte de Tancredo, o plano cruzado, tudo aquilo. Né? E aí eu conseguia entender como aqueles assuntos de economia, inflação, que chegou a 80% ao mês, né, a dívida externa do Brasil que era impagável, balança comercial, câmbio, dólar, eu consegui entender que aquilo impactava na vida financeira da minha família. Nossa, então, eu consegui entender a relação de economia com dinheiro. E com a tua vida.
E né? com a minha vida. Que é Isso- o que tá sendo falado na televisão tem a ver isso. com a minha vida. Eu tinha 12 anos. Nossa, isso já é uma... Eu tinha 12 anos. Então, eu costumo dizer assim, olha, se eu Olha, a conseguir entender Dirleninha isso... era Não, uma criança aham. bem diferenciada, aí. né? Se eu conseguir entender isso aos 12 anos, eu tenho condições de explicar para as pessoas hoje sendo uma Claro. profissional economista. Com certeza. Né? Então, assim, ser economista foi o grande sonho da minha vida, foi assim o que me moveu durante anos. Né? Então, eu decidi que eu seria economista com 16 anos. Que legal. Eu fui fazer um curso técnico em contabilidade. Então, assim, eu recebi uma bolsa de estudos, né, numa das melhores escolas da cidade. E aí, quando eu saí do ensino fundamental, a minha mãe, não por ser uma pessoa ruim, mas ela não sabia o que era estudo. Então, ela queria que eu fosse trabalhar, que eu Claro. deixasse estudar e fosse trabalhar. E as minhas irmãs, eu sou a filha mais nova, né, eu sou abençoada, né, porque tenho 2 irmãs mais velhas. Então, as minhas irmãs disseram para minha mãe, dizendo, mãe, deixa a Dirlene estudar, que é o que ela gosta, e a gente contribui mais em casa bah. e deixa ela estudar. Olha aí. E aí eu legal. conversei com meus professores, então assim, naquela época não existia a palavra mentor. Então eu só dizia assim, anjo, eles são meus anjos. Eu me aconselhava muito com eles, eu ia, perguntava. Eu disse, eu preciso trabalhar, mas eu quero estudar. Né? E eles me deram uma sugestão, assim, vai fazer um curso técnico que vai te dar uma profissão, né? Tu vai conseguir trabalhar e continua estudando. Né? Vai ter o teu dinheiro, vai continuar estudando. Busca fazer alguma coisa que vai te diferenciar dos demais. Né? Sabendo, uma menina negra, enfim, bolsista, né? Fazer alguma coisa diferente para poder se destacar num universo muito masculino, muito preconceituoso. De novo, daí eu estou falando dos anos 90. Né? Faz alguma coisa que te diferencia. Embora eu gostava de tudo. Só educação física eu não gostava, tá? Matemática é um gosto que não é comum. A maioria dos alunos detestam matemática. Então, ela vai fazer alguma coisa com matemática. Naquela época, os cursos técnicos, a oferta era muito baixa, assim, de muito poucas opções. Né? Então, cheguei no curso técnico em contabilidade. No curso técnico em contabilidade, eu tive uma disciplina de economia. Quando eu entendi que o economista era a pessoa que gostava dos assuntos que eu me interessava lá assistindo TV... Foi natural, Casou. né? Assim, eu vou ser economista. Que legal. Que legal, como é bom descobrir, né? Quando, assim, Muito. o que eu gosto tem nome, né? Sim, tem sim, procedência, tem exatamente. direcionamento, assim. É uma realização, né? Quando a gente... É a mesma coisa quando tu vai ler um livro, daí alguém botou em palavras aquelas coisas que tu pensa, tipo, que bom que alguém soube explicar Sim, isso. Assim, né? exatamente. Que E aí, bom que alguém soube explicar. depois de muitos anos já formado, enfim, quando eu decidi empreender, surgiu a palavra desmistificar a economia, que foi algo que eu fiz lá, Que legal. Sim. intuitiva, né, com 12 anos de idade. Sim. Tem uma coisa que tu traz na tua fala, assim, né, desde o início, que é essa questão do, né, Ubuntu, acho que se traduz muito também nessa história familiar, né, de, tipo, as tuas irmãs decidindo poder apoiar, né, a tua sequência no estudo, assim. Como é que tu acha que essa tua experiência pessoal direciona, de alguma maneira, ou modifica a tua visão sobre a economia hoje? Uau. É difícil quando a gente não tem, né, 2 parâmetros. Eu só tenho a minha visão. Só tem a tua experiência, Só tenho a minha experiência, né? Que eu posso te dizer é que, para mim, fez toda essa diferença de eu conseguir fazer essa tradução, né, para mim mesma lá atrás. Né? Se eu conseguir fazer, né, lá atrás, com 12 anos, sem ter ninguém para me direcionar, nossa, é muito, não digo que é mais fácil, mas menos impossível. Né? Eu tenho uma frase que é que o impossível não existe. Né? Então, de poder traduzir, né, para as pessoas. Porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso à comunicação, né, muito mais facilitado. Né? Então, antes, eu lembro quando pensar em fazer uma faculdade, a gente tinha que, para conseguir informações de como era tudo difícil. Muito sofrido. Né? Eu saber que a URGS é uma universidade pública, mas era muito difícil. Os cursos na URGS tinha aquela questão de... Ainda tem hoje em dia, mas tem alguns cursos que são mais noturnos, enfim. Mas tinha aquela questão de horários, enfim. A URGS era muito elitizada. Então, as informações eram muito complicadas. Né? Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso. A mesma questão da educação financeira, como eu estava trazendo, que é o meu negócio. Né? Então, lá, anos 80, 90, ninguém falava disso. Não existia. Né? Hoje em dia, as redes sociais estão aí.
né? Então, a gente vê nas redes sociais, a gente vê na TV, a gente, né? Aqui, como a gente está Sim. conversando, né? É um podcast que vai para as redes sociais. Então, a gente tem muito, né? A gente tem milhões, né? de condições de saber. Então, que eu trago, né? Uma diferença. A minha empresa tem ali o nome Inteligência Financeira. Eu trago a diferença de inteligência financeira para a educação financeira. Porque a educação financeira são conhecimentos que a gente vai adquirir sobre finanças. Né? Então, eu posso fazer um curso, eu posso assistir um vídeo, podcast, enfim, são conhecimentos que eu estou adquirindo. Fazer um orçamento, para fazer investimentos, enfim, né? Uma mentoria, ok. Mas se eu não colocar em prática, nada vai acontecer. Aí que eu chamo de inteligência. Né? Eu chamo que inteligência são os conhecimentos da educação financeira colocados em prática. Então, eu defendo muito a educação financeira nas escolas. Né? Mas não significa, né, que esses alunos vão transformar essa educação em inteligência financeira, vão colocar aplicado na sua vida. Mas é muito mais provável que eles consigam, né, colocar em prática. Ou que pelo menos boa parte consiga. Isso, né, aumenta a amostra, né, do que pelo não menos. ter, que nem o meu caso. Olha, foi uma maneira muito intuitiva. Eu sempre digo, eu não falo sorte, porque sorte, até eu acho que ela existe, mas ela tem que nos encontrar trabalhando duro. Né? Então, eu me sinto uma pessoa assim, muito abençoada de ter tido aquela, sei lá, aquela visão. Sim. Né? Hoje em dia eu costumo dizer, nossa, eu acho que se existisse aquela palavra futurista naquela época, enfim, eu poderia me considerar uma futurista, né? Que eu fui futurista de conseguir enxergar, né, algo assim tão além que ninguém enxergava, né, naquele momento. Sim. Tá? Mas hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades que antigamente. Total. Então, essa é um tópico legal pra gente conversar também, Dilene, que acho que tu tem muito a contribuir aqui. Como é que tu vê esse processo todo, com toda a tua história, a tua vivência dos anos 80 para frente, 90, e com a economia, como é que tu vê as oportunidades hoje em relação àquele período, né, na sociedade? A economia é muito preocupada com como que a gente distribui os recursos, né? Então, como é que tu vê a oportunidade das pessoas, principalmente dos mais jovens, né, dentro do mercado de trabalho? Como é que tu tá vendo isso, trazendo um pouco da tua experiência também? Sim. Bom, Rodrigo, a primeira coisa, eu sempre gosto de adiantar, eu sou uma pessoa otimista por natureza, tá? Então, assim, a minha visão, né, é otimista. Tá? Então, o que eu vou falar aqui não leve como verdade absoluta, porque a gente tem que entender sempre que as coisas têm diversas visões e eu realmente não acredito em verdades absolutas, né? E nem respostas prontas, né? Então, eu compartilho coisas que aconteceram comigo e que eu vejo também, tá? Então, uma das coisas que eu fico meio até preocupada, porque até eu tenho uma filha de 10 anos, né, é essa questão de querer sempre buscar algo que te dê um retorno financeiro. Né? E aí, como eu falo, a minha moeda é a felicidade, é ter um propósito. Né? E eu acredito, assim, eu fico pensando, tentando analisar, assim, olha, eu acho que as coisas dão errado, ok, dão errado. Mas quando a gente une trabalho com o nosso propósito, sério, é muito difícil dar errado, é muito mais difícil. Né? Então, às vezes, tem pessoas que conseguem, tem uma profissão que dá muito dinheiro e tal, mas, no final das contas, elas chegam à conclusão, poxa, eu não era feliz. Quantas pessoas a gente vê, quantos relatos a gente vê que, eu estava, né, fazendo tanto dinheiro, não sei o que e tal, mas daqui a pouco cai numa depressão, porque, no final das contas, não era aquilo que eu queria. Né? Então, eu tenho um amigo que ele é coach de alta performance, ele costuma dizer assim que o talento surge ainda no ensino fundamental. Né? E eu digo para ele assim, nossa, Marcelo, eu sou a prova viva dessa dizer. Só que, claro, eu fui conhecer ele muito depois, né? E aí, porque o meu talento ele surgiu no ensino fundamental. E foi uma grande, de novo, a palavra abençoada, né? Eu ter conseguido transformar aquele meu talento em profissão. Né? Então, quando eu falo muito com as pessoas, principalmente com jovens, eu sempre digo para eles assim, tá, busca entender o que tu mais gosta de fazer. Não tem como transformar esse teu talento em profissão? Que normalmente a gente acha que, não, isso é só um hobby. Né? É só um hobby. Tenta buscar lá no fundo da tua mente o que tu gostava de fazer aos 12, 13, 14 anos. Tem como transformar aquilo, né, em profissão? O propósito é um tópico muito importante dentro da economia, né? E ele muda a perspectiva que a gente tem mais quadradinha, né? Do dinheiro, né? Sim. Então, é super legal tu trazer o propósito. O pessoal da Conexão Mulheres e Economia, liderado lá pela Izete, né? Eles trabalharam muito propósito
durante um projeto de pesquisa muito legal que eles fizeram lá. Como é que tu vê essa inserção para os jovens, né? Tu falou um pouquinho já de como que o propósito pode mudar a vida deles, né? Mas como é que a gente pode pensar um desenvolvimento dos jovens voltado para o propósito e não para o dinheiro? Sim, né? a primeira coisa é eles conseguirem identificar esse propósito. Né? Então, a primeira coisa vem eles entenderem que o propósito vem realmente de um talento, né? Que esse talento surge lá muito cedo, né? Geralmente no ensino fundamental ali, muito cedo. E aí, entender o que com aquele talento que eu identifiquei, eu posso transformar em profissão. Esse é o meu propósito. Né? Tem também algo interessante, né, para compartilhar com vocês, da questão do propósito e da meta, objetivo. Né? Eu citei aqui que durante muitos anos, eu passei 10 anos na faculdade. Tá? Não por falta de vontade de estudar, mas por falta de grana para pagar mesmo. Então, falando de novo, anos 90, a URGS muito elitizada. Existia pesquisas do IBGE que diziam que apenas 5% dos estudantes da URGS eram pobres. Né? Então, assim, eu tentei 2 vezes vestibular lá. Na primeira vez não passei mesmo. Na segunda vez eu fui fazer um cursinho, consegui passar, né? Mas não consegui classificar. Não consegui a classificação para entrar. Né? Tu sabe muito bem que tu é da URGS, né? Então, eu não consegui a classificação para entrar ali. E fui lamber minhas feridas. Eu realmente fui ao fundo do poço naquele momento, porque eu saí da escola do ensino médio, né, como a melhor aluno da escola. Então, para mim, eu entendi, eu vou passar. Garantido. Garantido. E aí, quando eu não passei, eu fiquei pensando, eu continuo tentando ou, né, vou para uma particular. Como eu já trabalhava, né, também na minha inocência, eu achava, vou pagar, como eu pago aqui o curso técnico, vou pagar. Mas só que era, de novo, anos 90, antes do Plano Real. Ano passado, eu faço parte do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e aí eu fui curadora do congresso do IBGC, né, de 2024, e um dos palestrantes do congresso era o Gustavo Loyola. E aí eu falei para o Gustavo que eu agradeci ele, né, que ele foi, né, um dos criadores do Plano Real, porque eu falei assim, eu acho que se não fosse o Plano Real, acho que eu não tinha me formado. Porque era uma briga que eu tinha todos os meses para conseguir pagar a minha faculdade. Tá? Então, durante muito tempo eu achava, esse era o meu sonho, eu achava, né, que essa era o meu objetivo de vida, né, o meu propósito. E aí, depois de muito tempo, já era economista, já trabalhava em empresa, né, eu fiz uma formação em coach de gestão das emoções com Augusto Cury. Né, na escola do Augusto Cury. Claro que ele não era o professor ali, mas a gente tinha alguns momentos com ele. E ele me fez a provocação. Ele disse, para a turma toda, qual é o teu propósito? E aí, quando chegou a minha vez, eu falei ser economista. Ele disse, mas já não é economista? Eu disse, aí eu já fui enfraquecendo. Eu disse, então esse não é teu propósito, era o teu objetivo. Transformou, né, o teu sonho num objetivo, que beleza, e alcançou, perfeito, legal. E alcançou. Mas o propósito, ele não deve acabar com, né, ele não é um objetivo que tu tem, né? Então, eu tenho o objetivo de comprar, um carro. Comprou o carro, acabou, né, o teu propósito? Não, aquilo não é um propósito. Né? Aquilo é um objetivo. Então, a gente precisa diferenciar, né, o propósito e o objetivo. Então, assim, nesse curso, nessa formação com Augusto Cury, eu escrevi meu propósito de vida. Evoluir sempre, proporcionando evolução ao próximo também. Tá? E aí, quando eu empreendi, escrevi o propósito da minha empresa, que é desmistificar a economia. Tá? Então, o propósito sempre é algo maior. Tá? Então, a tua profissão, a tua carreira é um objetivo. Né? Mas o teu propósito vai ser maior. Sim, eu fiquei pensando nessa provocação, assim, achei bem legal a questão do propósito na economia, né? Porque até acho que vem um pouco da fala que tu trouxe no início, assim, de a gente também tem que ter felicidade, não só acúmulo, né? Não acumular o dinheiro, que é essa coisa, a preocupação que tu tem com o olhar dos jovens pro mercado de trabalho. É isso, assim, como é que eu
recebo dinheiro, uma recompensa financeira o mais rápido possível, né? E eu acho que tem aqui, claro, inúmeros fatores, que daí vai de comportamento, vai de criação familiar, até a importância que a família dá para esse tipo de, enfim, posses, né, materiais, enfim, o apetite, né, o ganância que a pessoa tem por dinheiro, enfim. Mas é uma questão muito difícil, né, de tu ensinar, por exemplo, a satisfação, né? Tu estar satisfeito onde tu tá e tu se sentir realizado pelo teu próprio propósito, né? Sim. Porque o propósito não pode ser acumular dinheiro, né? Então, Sim. esse realmente é uma das coisas que eu acho que deve ser muito difícil de conduzir, Sim, né? sim. Na própria juventude, assim. E daí eu fiquei pensando nessa visão da economia, assim, de distribuição de recursos, né? Porque, no fim das contas, tu precisa lidar com o fato de que teria que ter para todo mundo, né? Teria que ter para todo mundo, mas não tem. Existe acúmulo, existe escassez, assim, né? Sim. Ainda E mais E desigualdades, né? E que é- desigualdades que Então, agravam, exatamente. né, essa balança que não se equilibra, assim. E daí, no meio disso tudo, tu tem que falar de propósito com quem pode acumular. É muito difícil, né? Sim. É Mas muito aí difícil. chega a questão, Lê, que o dinheiro... Por isso que o dinheiro ele não é um fim, ele é um Uhum, meio, Ele é um meio. né, para chegar a uma finalidade. Né? Então, assim, para mim isso sempre foi muito nítido, né, que eu não estudava para simplesmente ter dinheiro. Né? Eu estudava para conquistar o meu título de economista, que era o meu sonho, para realmente fazer dinheiro. Mas tinha, né, eu queria o dinheiro para pagar minha faculdade, para chegar, para conquistar o meu objetivo. Né? Ele era um meio para conquistar uma finalidade. E aí eu faço a provocação, né, quando eu falo de educação financeira, de dinheiro. Gente, ninguém é feliz porque tem um monte de dinheiro debaixo do colchão ou tem uma conta bancária recheada e não faz nada com aquele Tu dinheiro. é feliz porque Né? usufrui. É feliz porque usufrui. Né? O dinheiro vai nos trazer segurança, previsibilidade, né? E proporcionar coisas. Possibilidades, Né? Sempre é. são alguma coisa que vai, né, nos fazer feliz, não o dinheiro em si. Então, de novo, ele é um meio e não, né, o fim. Né? Ele é um meio de conseguir coisas que vão te fazer bem. Enfim. Sim. E nessa tua experiência, assim, que tu comentou, né, como membro do Conselho Curador... Não, como é que Sim, foi? tinha um congresso, eu sou membro, né, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e aí tem o congresso, então eu sou membro do Conselho Curador. Sim. Né? Então a minha linha tinha trilhas, né? Minha trilha era sustentabilidade. Sim, e tu acha que, assim, fazer parte desse tipo de conselho, né, ou esse tipo de grupo, te dá algum outro panorama diferente sobre as mudanças que a gente enfrenta no Brasil ou vai enfrentar nos próximos anos? Ah, sim, porque daí a gente tem contato com muitas pessoas que são as pessoas que decidem, né? Então, são os CEOs das empresas, são os conselheiros, enfim. Né? Sim. Eu também sou conselheira da República, então tenho, né, um contato com... Embora eu não sou política e nem quero ser, né, mas eu tenho um contato, né, com a política. Pequeno detalhe, né, que ela só deixou de fora da apresentação pessoal, eu sou conselheira da República. Assim. Só um detalhezinho. Quantas assim. outras coisas faltaram nessa apresentação? Agora eu até tô com medo de perguntar. Ah, não, eu também já fui pra Marte quando veio, né? Já fui pra Marte, fui ensinar finanças Meu em amigo Elon Marte. O Elon Musk aprendeu comigo a administrar a empresa dele, assim. Boa. E essa questão, assim, que a gente estava falando sobre impacto social, assim, né? Como é que tu entende que... Acho que a gente estava falando também de distribuição de recursos, né? Tu mesma traz na tua história muito essa questão de vencer, né, um cenário desafiador por natureza, assim, né? Como é que tu enxerga isso hoje, né? Saindo dessa situação, estando em outro lugar para entender essa diferença de oportunidades, assim, e como é que tu traduz isso no teu propósito? Imagino que ele esteja já, de certa forma, cumprindo algum papel nesse universo, assim, né? Sim. Bom, nossa, eu ficaria, né, acho que o dia todo explicando isso, mas tentando resumir, tá? A questão... Vamos tentar falar um pouquinho das desigualdades, economia, né? Eu sempre trago assim, não existe um país, até inclusive o que ganhou o Prêmio Nobel de Economia o ano passado, né, 2024, eu não vou lembrar o título, mas era um trabalho que falava sobre como as grandes nações se desenvolveram, né, e eram justamente combatendo as grandes desigualdades. Que não tem como falar em desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento econômico, né, sem falar de desigualdades, né? Nenhum país consegue ser plenamente desenvolvido com uma parcela da população rica, como é o caso do Brasil, que é apenas 1%. Né? 1% dos brasileiros detém 48% da renda do Brasil. Tá? Então, um país muito desigual,
2023, eu não vou dar 2024, acho que não saiu ainda, mas 2023 foi o país ali o topo do ranking das desigualdades sociais. 2023 foi o Brasil. Meu Deus. Né? Então, a gente tem... É muito grande. Né? Então, como é que a gente vai sustentar um desenvolvimento econômico assim? Né? Então, economia, quando a gente fala de economia, é um equilíbrio. Né? E é justamente esse ganha-ganha. Eu gosto muito da teoria realmente dos jogos, essa parte do ganha-ganha que é a minha filosofia, né? É o meu jeito de ser. Por isso eu gosto de dizer assim, ó, tenho uma visão otimista, eu olho o copo sempre meio cheio. Tá? Então, quando a gente dá oportunidade para as pessoas, eu ouço muito a questão assim, tu não precisou de cotas. Sim, eu sou de um período pré-cotas mesmo. Mas se tivesse cotas, eu não teria passado tanta dificuldade quanto eu passei. Teria sido. Tá? Mas quanta gente passou pelas dificuldades e ficou pelo caminho, né? Esse que é a questão. Né? Tu, apesar das dificuldades, foi em frente. Tem gente que não pôde ir. E aí eu gosto de chegar um pouquinho antes. Tá? Eu não tive cotas na universidade, mas eu fui bolsista, né, numa escola. Eu recebi a bolsa de estudos, eu fiz o sexto ano, eu estava no quinto, e aí no sexto eu fui para essa escola. Antes eu estudava, era como se fosse um passatempo para mim estudar. Mas eu não entendia o que o estudo poderia me proporcionar. Né? Então, como eu falei, até os 10 anos eu vivi numa vila de chão batido e tal. Então, estudar para mim era como se fosse um passatempo, porque eu não tinha nada para fazer. Sim. Uma ocupação. Né? Não tinha televisão, o radinho tinha radinho de pilha, e eu tinha que popar a pilha do rádio, enfim. Né? Era como se fosse um passatempo, fazer uns teminhas ali e tal. Né? Então, assim, eu sofri muita discriminação na escola, inclusive pela professora, mas eu, em vez de deixar de estudar, eu simplesmente me fechei num mundo muito meu e continuava ali estudando, ali na minha. Né? Era isso. Mas eu não entendia o que o estudo poderia me proporcionar. Quando eu fui contemplada com uma bolsa de estudos, eu fui para a melhor escola da cidade, ali eu entendi o que o estudo né, poderia proporcionar. Eu fui entender o que eram profissões. Até então, eu conhecia somente profissões operacionais. Né? Lá, eu fui entender que existia o advogado, o economista, o médico, não sei o que, outras coisas, e eu poderia ter uma realidade diferente. Não foi fácil. Né? Por exemplo, quando eu falei que eu ia ser economista, eu virei motivo de piadas. Só que esse primeiro local onde eu virei motivo de piada foi no local onde eu vivia. Porque as pessoas no local onde eu vivia não costumavam estudar. Sim. Sim, o que é um economista? Contra a cultura da onde contra a cultura. Né? Eu lembro quando eu passei no vestibular, a minha mãe colocou uma faixa ali, bicho, economia e tal. As pessoas riam. Nossa, como a filha... Minha mãe era gari. Como a filha eles chamavam de lixeira. Né? Então, gari não se chamavam gari, chamavam lixeira. Então, como a filha da lixeira vai estudar esse economista? Então, eu dizia, a filha da Vera, a Dirlene, a mais nova, é muito snob. Né? Então, e, às vezes, até hoje, eu ainda tenho esse título de snob, porque eu queria alguma coisa diferente do que a maioria das pessoas da minha comunidade queriam. Né? E, gente, é muito difícil. Então, assim, mesmo dando oportunidade para as pessoas mais carentes, é muito difícil conseguir aproveitar, porque a gente precisa rejeitar muita coisa. Muita coisa. A gente recebe muitos rótulos, né? Então é esse rótulo de snob, de querer alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, enfim. Sim, tem que abrir mão, a realidade, né? Então, quando eu falo questão financeira, claro, sério, no passado era mais fácil, porque a gente não tinha esse apelo de consumo que a gente tem hoje grande de redes sociais, de TV, enfim. TV nem tanto, porque hoje em dia, né, as pessoas não assistem tanto mais TV como antigamente. Né? Mas eu sou uma pessoa que eu aprendi, por natureza, a consumir apenas o que eu preciso. Então, o vendedor morre de fome comigo. Né? Eu compro apenas o que eu preciso. Se eu estou precisando de algo... ok, eu compro. Né? Alocação eficiente de recursos na veia. Aqui, sim. Então, eu aprendi isso e para mim é natural. Né? Então, assim, sem sofrimento. Né? Então... E aí, de novo, né, a gente rejeita muitas coisas. Então, coisas... Né, como comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, eu era menor aprendiz. Então, vai na empresa o vendedor, vendendo lingerie, vendendo a casa de vestinha lá de Natura, acho que nem existia Natura naquela época, não lembro. Mas eu lembro do Avon, da Hermes, não sei o quê, vendendo um monte de coisa. Eu simplesmente, eu nem olhava, porque eu sabia
Se eu fosse comprar alguma coisa, ia faltar o dinheiro para pagar Sim, pra a mim minha eu vou passar faculdade. vontade. Então, mas só que isso é na mente, então, algo que eu falo muito, tá? Que é o autoconhecimento. E é totalmente incomum, né? Pra idade que tu tinha, né? Autoconhecimento é a mãe do conhecimento. Mas só que assim que a gente está falando autoconhecimento, a gente pode estar falando de psicologia, a gente está falando financeiro também. Tá? A gente está falando de entender, tá? Qual é a minha realidade financeira? E qual é o meu objetivo, que era o meu sonho, que eu consigo transformar em objetivo. Se eu pegar esse dinheiro e comprar lá um batom, comprar, né, uma lingerie bonita, vai faltar para o final do mês para eu conseguir pagar minha faculdade, que é meu grande sonho, que é meu objetivo. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento da gente, consegue entender, tá, qual é o meu objetivo de vida, qual é o meu sonho, que eu consigo transformar em objetivo e, né, fracionar aquele objetivo em meta. Minha meta era terminar cada semestre da faculdade. Então, assim, a minha meta era aquela. Nossa, quando eu terminava um semestre e conseguia me matricular no próximo, era realmente uma meta cumprida. Toda vez uma satisfação. Sim, porque assim, se eu atrasasse uma mensalidade, eu tinha que trancar o semestre, porque a gente não tinha como negociar as parcelas que hoje em dia negocia, né? Por isso, de novo, a gente vivia em hiperinflação. Sim. Né? Então, negociação não existia. Né? Ela tinha que pagar integralmente. Sim. Né? Então, eu passei a viver para aquele, né, meu sonho que eu transformei em objetivo. Então, claro que para mim, eu me condicionei àquilo ali. Né? Então, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma situação, né, eu costumo dizer assim, nossa, se eu tivesse uma máquina do tempo naquela época, e se eu me visse hoje, eu diria, não, eu vou ser rica no futuro. Imagina o orgulho, né? Eu olhava o banco imobiliário com 15 anos e achava outro mundo, né? Uma coisa completamente fora da minha realidade. Imagina, a Dilene já sabia tudo de finanças pessoais lá com essa idade, né? Sim, então eu consigo. Então, hoje, para mim, nossa, eu tenho o recurso ali, mas eu sei muito bem, esse recurso é para tal coisa, Tem muita clareza, e eu né? quero fazer tal coisa. Então, e isso, né, eu costumo falar para as pessoas, olha lá, pega o teu investimento, o teu dinheiro, então, dá um nome para ele. Né? Quando a gente investir, se tu vai investir sem objetivo, é difícil, porque a gente está abrindo mão de consumo e a gente vive uma sociedade consumista pra caramba, gente. A gente pega o nosso celular, pipoca ali, anúncio de tudo, né? Porque, né, a gente cadastra nossas preferências. Aliás, hoje em dia, com inteligência artificial, tu acessou, né, alguma coisa, já tá te mostrando. E tu pensou, daqui a pouco. já tá lá, né? Exatamente. Então, é muito consumismo mesmo. Né? Então, é difícil a gente investir mesmo, poupar e investir. Então, quando a gente tem um objetivo para aquele nosso investimento, dá um nome para ele, se torna, né, mais prazeroso. Não vou dizer que é mais fácil, mas mais prazeroso, assim, menos talvez menos doloroso. Menos doloroso. Menos doloroso. Tu tem um norte, assim, no Isso, tem um norte. É. Então, assim, o ano passado eu fiz uma viagem, de novo, eu sou muito oportunista. Me surgiu um convite para palestrar em Portugal. Portugal é perto da França. Eu estou escrevendo um livro que chama-se Do Lixo a Paris. Né? Pô, passar na França. Então, eu olhei o preço da passagem, vi que a passagem para a França e para Portugal estava mesmo preço. Vi quanto seria, né, o trajeto entre um e outro. R$300 a passagem. Pô. Né? Passei férias, né, em Paris, depois voei para Lisboa e fiz a minha palestra lá, que era o meu trabalho. Então, eu consegui unir lazer a trabalho, né, por um custo ali irrisório, enfim, né? Mas por quê? Porque eu me planejei antes, um ano antes, eu me planejei, o dinheiro que eu estou guardando aqui, o meu investimento é para aquele objetivo lá na frente, enfim. Né? Então, é possível. Né? Então, quando a gente coloca nome nas coisas, se torna, né, muito menos doloroso. É verdade. Eu não vou comprar, sei lá, estou vendo agora, porque, né, a gente tem que rejeitar o consumo, tem que abrir mão do consumo né, em prol de alguma coisa lá na frente. É verdade. Sem planejamento, a gente acaba crescendo muito desordenadamente, né? Na nossa carreira, na nossa vida pessoal, né? Como é que tu vê a gente ensinar isso para os jovens, né? Na escola? Como é que a gente faz? E quais são os benefícios disso? O que tu acha que pode vir de bom da gente mostrar para os jovens que a gente pode se planejar para conseguir coisas pequenas e grandes, né? Sim. Comprar uma casa e comprar um carrinho, comprar um videogame, o que tu acha que muda na vida dos adolescentes, dos jovens de forma geral,
e até dos adultos, né, que não tem um controle financeiro muito bom. Como é que isso ajuda, né? O planejamento ajuda nesse sentido? É muito interessante, Rodrigo. De novo, a Adilene otimista, né? Eu sempre vejo com muito otimismo as gerações, né? A geração de agora, a geração Z, Y, a Z, eu sou da X, né? Y, a Z, e as que estão surgindo, minha filha, a geração alfa. Eu vejo que eles já vêm, né, totalmente diferenciado do que eu vivi, né? Certamente que vocês viveram, né? Porque eles já têm, né? Eles estão expostos a esses conhecimentos. Tá? Então, eu não digo que é só querer, né? Mas se eles conseguirem transformar desculpa, esse conhecimento em sabedoria, né, eles conseguem, né, gerir de uma maneira muito satisfatória, porque eles já estão tendo as finanças de uma maneira natural na vida. Né? Porque o que acontece? A gente tem todo um trabalho, né, dessa minha geração X, a Y ainda, né, de entender quanto a economia impacta no dia a dia, que impacta nas nossas finanças, né? E finanças é um assunto que tem que ser naturalizado. Dinheiro ainda, né, é o segundo maior motivo de divórcio no Brasil. Né? Porque a maioria dos casais não conversam a respeito de finanças. Né? Então, inclusive, ele é o segundo maior motivo de divórcio, mas é um primeiro motivo de briga. Os casais eles brigam mais por causa de dinheiro, mas eles se divorciam mais por causa das infidelidades, né? Então, dos casos extraconjugais. E aí, finanças fica em segundo ponto. Né? Então, hoje em dia, as pessoas já conseguem entender, nossa, se eu estou namorando, penso morar junto, tal, eu já vou conversar, né, com o parceiro, parceira, né, como é que vai ser o dia a dia. Coisa que no passado não se falava. Com uma pessoa é difícil planejar, imagina duas, né? Sim, exatamente. Então, o que eu vejo, assim, eu sinto muito... Eu vejo muito potencial nessa geração e orgulho também. Eu vejo que eles estão se interessando. Né? Então, assim, como eu vejo um economista jovem, assim, eu fico muito feliz. Eu amo esse encontro de economistas. Eu tô amando começar o ano assim. Eu tô amando. Porque a gente sempre fala, né, que a mesa aqui do Pode Conectar, ela tem esse potencial de conexão, né? E é geralmente conexões de ideias também, mas quando a gente conecta pessoas que podem. Mas tu tá aumentando a panelinha, tu sabe, né? Mais uma economista. Eu tô tentando, na real, fazer parte da panelinha, né? Mas eu já percebi que eu vou ter que me inscrever na faculdade de novo. Tá, tudo bem, eu vou deixar passar essa panela. Só complementando aqui a pergunta do Rodrigo, uma coisa que eu gosto de falar bastante da questão assim, que os futuristas, né, falam que a geração que está, né, hoje no ensino fundamental vai ter até 5 profissões ao longo da vida. Né? E eu costumo dizer, nossa, eu sou da geração X e já larguei da frente. Eu tenho, no mínimo 10, eu tenho carreiras. Né? Então, eu gosto muito de trazer para eles essa questão assim de... Sério, eu acho que as coisas não devem ser tão quadradas, sabe? Tão estanque, né? Como eram no passado. Tipo assim, não, tu é advogado, só pode advogar, só pode fazer isso, ou pode fazer advogar ou fazer concurso público, sabe? Tu é economista. Eu lembro quando eu me formei em economia depois de 10 anos na faculdade, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, pena que tu não exerce tua profissão, porque tu trabalha em empresa. Porque economista... no senso comum era a pessoa que trabalhava em banco. Ou então que trabalhava com economia das contas públicas. Né? E eu sempre disse, não, eu sou economista, eu sou registrada no Corecon, enfim. Né? Eu lembro que teve uma vez, inclusive, que eu fiquei tão sensibilizada de tanto falavam que eu não era economista. Eu fui no Corecon e quis me descredenciar. Aí me pediram... Uma crise de identidade profissional. Sim, eu fiquei com uma crise de identidade. E aí me pediram uma descrição de função. Eu lembro que eu fui na empresa, pediram, né? Fiz lá a descrição de função e tal. Levei, né, no conselho, eles me retornaram que as minhas atividades eram de economista. Olha, viu como é bom ser validada, né? Diagnosticada como economista. Sim. Né? E aí eu costumo dizer para os jovens, né? Que, gente, não levem... Tipo assim, tu é advogado, tem que fazer só isso. Tu é, sei lá, médico, tem que fazer, né, só isso. Não, dentro de uma profissão ela abre diversas carreiras. Né? Eu tenho uma profissão. Sou economista. Eu nunca... Olha só. Eu posso fazer doutorado, pós-doutorado, pretendo fazer doutorado ainda, mas eu não faço outra graduação, porque eu não quero sobrepor o meu título de economista, porque eu realmente amo essa profissão. Mas uma profissão abre muitas possibilidades de carreira. Né? Então, sou docente, sou professora, sou conselheira, sou colunista, sou palestrante.
O que mais? Eu já até perdi a conta aqui, né? Sou mentora, sou empreendedora, enfim, faço diversas coisas, em diversas carreiras como uma profissão. Sim. Essa é bem a realidade da nova economia, assim, também, né? A gente poder aproveitar os conhecimentos para aplicações menos óbvias do que se imaginava, né? Que acaba sendo a realidade, assim, se a gente for olhar, inclusive, os empreendedores no geral são de todas as naturezas, né? Se tu fosse pensar no passado, o que é um empreendedor? É um administrador. Não, tem advogado, tem tudo, né? Engenheiro, o que mais tem, assim. Então, eu acho que é isso, assim, a gente também entender que a aplicação dos saberes, ela é muito mais extensa ao academicismo, né? Ela é mais extensa do que talvez a própria sociedade espera quando a gente pensa nas coisas como cursos de faculdade. E eu acho que isso só contribui para a gente entender que a coisa é um pouco mais complexa. E que bom, né? E que bom, porque quem souber olhar para as oportunidades e quem souber ter espírito crítico vai sempre ter algo para fazer, né? Sempre tem uma possibilidade de se reinventar, que eu acho que é bastante da tua história também, né? Especialmente quando a gente tem o nosso propósito bem alinhado, né? Bem visto, assim. E eu aqui tava meio chateada, porque eu dei uma olhada aqui, acho que a gente tem que começar a se preparar para as despedidas. Mas antes eu Passou queria o quê? 5 minutos? Não, eu queria só que... Eu queria só que cada um ainda fizesse um comentário final, porque eu acho que a conversa é super legal, assim. A gente, se quiser fazer mais uma pergunta pra Dilene ou pra mim, né? Já que tu não me perguntou nada. Não, tô brincando. Mas enfim, eu queria te ouvir um pouquinho. Rodrigo, tu estreando e no Pode Conectar, qual que é o Rodrigo de agora, pós-conversa com Dilene Silva? 2025 começou muito diferente, muito né? Bem. Co-host de podcast, não esperava, muito bom. Espero que no próximo sem blazer, isso é uma pauta pra gente discutir. Eu vou tentar. Quando vê o cara tá de regata embaixo, né? Não podia tirar o blazer. É uma camisa regata. Mas se tu continuar trazendo pessoas à altura aqui pra gente conversar, eu vou ter que vir de blazer. Pronto. Então, eu acho que todo esse papo aqui me leva a pensar que a gente tem muito a criar valor ainda dentro da economia, né? E que a gente pode ensinar as pessoas como criar valor e isso ser um mecanismo para desenvolvimento das pessoas e diminuição de desigualdades, aumento de oportunidades e tudo mais. Então, a inovação, ela traz um pouco disso também, né? Uma renovação, uma nova esperança, uma expectativa melhor para o futuro, pessoas que pensem em soluções, né? Eu faço essa crítica ao Brasil, a gente demorou para entender que as pessoas que vão gerar as soluções, né? Elas vão sair do nada. As pessoas que vão gerar soluções para as coisas locais. A gente vai gerar soluções para Porto Alegre, né? A gente vai gerar soluções para a região, para o estado, né? E são as pessoas que fazem isso, né? E a Dilene faz esse trabalho, né? De mostrar para todo mundo como é que eles podem contribuir para gerar valor e para solucionar os problemas que a gente tem, né? Sim. Uma rua que precisa ser ajeitada, um poste, uma lixeira, sei eu, né? Tudo é uma questão da gente arranjar soluções para isso, né? E a Dilene, eu acho que ela faz esse trabalho tão legal e é tão legal a gente poder trocar com ela e aprender um pouquinho com ela sobre isso, né? E sobre todas as outras profissões não, né? Só economista. Carreiras. As carreiras que ela tem que nos ajudam tanto a entender toda essa complexidade das pessoas. A economia é ótima, eu adoro a economia por causa disso, né? Porque ela é tão complexa, ela envolve tanta coisa, né? Que a gente fica inebriado nessa coisa de pensar todos os aspectos ao mesmo tempo, né? E é difícil, né? É uma coisa que não é tão complexa, né? Então, obrigado, Dilene, por estar aqui. Agradeço também a Letícia por ter me convidado. A Lei, desculpa, não. É Lê, não é Letícia. Pra ti é Letícia. Senhora Letícia, por ter me convidado. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pela presença de novo, Dilene. Gente, obrigada. Foi um prazer realmente estar com vocês. Iniciar esse 2025 com uma conversa tão agradável, assim, com pessoas tão alto astral, realmente que eu adoro, né, esse astral, né? Sou realmente essa pessoa. Até saindo um pouquinho da técnica, minha filha com 10 anos, ela sabe a diferença de felicidade e de alegria. Opa! Tá? Vamos chamar a filha da Jorlene no próximo. Às vezes ela me pergunta, porque antes ela me perguntava assim, mãe, tá feliz, tá meio triste? Aí eu expliquei pra ela, assim, o nome dela é Joana, né, o apelido é Jojo. Assim, Jojo, tem diferença de felicidade e alegria. Eu sou uma pessoa feliz, né? Sim, sou uma pessoa feliz, mas tem momentos que eu tô triste, né? Então, a diferença, o contrário de alegria é tristeza. Então, a alegria são aqueles momentos, assim, que a gente está esfuziante, tal, aconteceu alguma coisa, blá, blá, né? Mas a felicidade, ela é um projeto de vida. Né? Então, a minha vida é feliz. Poxa, tenho uma filha, tenho uma família maravilhosa, tenho minha profissão, batalhei tanto por ela, sou apaixonado pela minha profissão, amo viajar, enfim, tal. Mas, né, tem momentos que eu estou triste, que é natural do ser humano, faz parte.
Né? E aí, pegando o gancho de criança, né? Recentemente teve o filme Divertidamente, que mostra muito bem ali as emoções, né? Então, muito sobre isso, né? E aí o Rodrigo trouxe muito essa questão dos jovens, da escolha de profissão e tal, né? Então, eu trabalho muito na questão, quando eu falo com jovens, eu gosto muito de dizer essa questão, nem tudo tá perdido, porque muita gente fala assim, porque eu fiz, sei lá, faculdade de informática, odonto, não sei o quê, e depois entendi que não é o que eu gosto, mas vai buscar uma outra carreira que, de repente, dentro da tua profissão, né? Tu vai ter aquela profissão, mas vai ter uma outra carreira, vai abrir uma outra possibilidade que tu vai conseguir exercer o teu propósito. Usar esses saberes. Usar esses saberes, né? Nada é perdido. É verdade. Nada realmente é perdido, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, que eu sou uma lifelong learner, né? Então, quando eu chego em sala de aula, eu sempre me apresento como uma FCC. Aí as pessoas perguntam, o que é isso, FCC? Facilitadora na construção do conhecimento, que é o que diz conhecimento a gente vai construindo ao longo da vida. E eu sou uma lifelong learner na prática. Muito antes de eu conhecer a palavra lifelong learning, que é uma palavrinha nova, né, gourmetizada em inglês do inglês, eu sempre eu estudei, continuamente estudo ainda. Né? Eu tive apenas um hiato na minha vida que eu parei de estudar quando eu tive a minha filha. Eu estava com barrigão em 9 meses, eu ainda estava nos bancos escolares, porque naquela época só tinha curso presencial, né? Claro. E aí eu prometi pra mim mesmo, nossa, quando essa criança nascer, eu pelo menos vou ficar 2 anos, até ela completar 2 anos, eu vou ficar do trabalho pra casa. Só do trabalho pra casa. E realmente, foi o que aconteceu. E aí depois ela completou 2 anos, eu voltei de novo a estudar. Hoje em dia estudo mais ainda, porque com a possibilidade do online, né? Verdade, então eu faço muito curso online. Mas a vida é um eterno aprendizado. Né? Então somos uma metamorfose ambulante, isso com orgulho, porque é necessário cada vez mais, né? A gente está falando tanto de futuro aqui, futurista, eu vou falar do futurista Alvin Toffler, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não têm capacidade de ler e escrever, mas sim aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. E, inclusive, eu tenho uma amiga que fala assim, mas por que desaprender? A gente poderia utilizar tudo que a gente aprendeu. Eu falo para ela assim, olha, tem coisas que a gente aprendeu no passado, que são, por exemplo, essas crenças, preconceitos, que não são mais legais, né? Vamos deixar realmente, né, desaprender isso e reaprender coisas novas, uma nova maneira de viver. Tem coisas que já não... A gente já conseguiu não são úteis. Que não são úteis. Não são mais úteis. Então, vamos desaprender. Exatamente. Né? Então, exatamente. Acho que vale Pode, Helene, cada fala um aprendizado aí, né? Realmente um ar muito professoral. Vocês dois, A gente inclusive. esquece até de tomar água. Fica olhando não, eu não esqueci, porque eu tô com uma meta de tomar água 2025 cheia de metas alcançáveis. Boa. Agora. Esse a é o Gabi momento tá das feliz. Metas, né? O momento das metas, o momento de sonhar de novo. Mas, gente, mais uma vez agradecer muito a tua presença, Helene. Agradecer que tu compartilha teu conhecimento também com tanta entrega, sabe? Acho que no fim das contas, isso que se percebe com alguém que trabalha com propósito, que gosta do que faz, que tu está aqui, né? Tu tá falando sobre o teu trabalho, tu tá falando sobre ti, é uma coisa só, e eu acho que essa é uma das formas da gente mostrar para as pessoas que isso é possível e que a gente tá construindo conhecimento dessa forma. Então, mais uma vez, te agradeço super. Agradeço também ao Rodrigo, meu super co-host aqui. Eu que Gostei agradeço. muito da tua fala de encerramento. Eu queria dizer para vocês que eu acho que vocês são uma seita, porque eu comecei a pensar em fazer economia durante esse episódio. Então, assim, quem tiver com essa mesma sensação me procura, porque eu acho que eles têm Missão um plano cumprida, de dominação mundial aqui. Fizeram tanta propaganda. Mas, gente, brigadão mesmo. Acho que a gente teve aí umas trocas muito legais. Tenho certeza que a gente vai conseguir seguir reverberando essas conversas por muito mais tempo. E a Dirlene, volta e meia, vai estar por aí de novo, eu tenho certeza. Voltar, né? Vai ter que Faltou, voltar. A próxima ela traz a Joana também. Sim, a Jojo tá aí, peço licença. A Jojo tem que estar aqui na próxima. Tá bom. Gente, muito obrigada, então. E Ubuntu. E com isso a gente se despede. E você aí de casa que nos acompanha, fica ligado que a partir de agora, de novo, toda quarta-feira, mais um episódio do Pode Conectar pra você. Até mais.